Meu marido me arrastou para o baile de gala da empresa para impressionar o novo dono. Ficava me cutucando, sussurrando no meu ouvido que eu deveria ficar atrás, que meu vestido era uma vergonha. Quando o bilionário chegou, ignorou completamente o aperto de mão do meu marido. Veio direto até mim, segurou minhas mãos com delicadeza e disse com lágrimas nos olhos: "Estou procurando por você há 30 anos. Eu ainda te amo." Meu marido deixou o copo cair no chão. O barulho do vidro quebrando foi nada comparado ao estrondo que viria a seguir naquela noite, porque aquele homem bilionário não era um estranho qualquer. Era o amor que abandonei 3 décadas atrás para construir uma família. Era o fantasma do meu passado vindo cobrar explicações. E meu marido, aquele que passava os dias me humilhando, estava prestes a descobrir que a mulher patética que ele tanto desprezava guardava segredos que destruiriam tudo o que ele conhecia. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Deixa nos comentários sua cidade, se está em casa, no trabalho, fazendo faxina ou dirigindo. E se você gosta de histórias reais assim, se inscreve no canal porque essa aqui está só começando e você não vai querer perder o final. Acredite, vale muito a pena acompanhar até o fim. Naquele salão cheio de gente importante, com lustres de cristal e garçons servindo champanhe francesa, senti meu mundo desabar e renascer ao mesmo tempo. As pernas tremiam tanto que pensei que fosse cair ali mesmo, na frente de todos. Meu marido ficou branco, depois vermelho, sem entender nada. Mas para você compreender o tamanho do terremoto que estava acontecendo naquele momento, preciso voltar no tempo e te contar quem eu sou de verdade. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e passei os últimos 35 anos da minha vida sendo a esposa perfeita de um homem que nunca me valorizou. Casei com o Roberto quando tinha 28 anos, achando que estava fazendo a escolha certa, a escolha segura. Ele era gerente de uma empresa de autopeças, tinha um carro bom, uma casa própria começando a pagar. Minha mãe dizia que eu estava ficando velha para casar, que não podia ficar escolhendo muito. Na época, eu tinha acabado de sair de um relacionamento que me partiu o coração. Um relacionamento que ninguém da minha família apoiava. Eu vivi minha juventude inteira em Belo Horizonte, num bairro simples, mas honesto. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costurava para fora. Não tínhamos muito, mas também não faltava nada. Estudei em escola pública, fiz curso técnico de contabilidade, comecei a trabalhar cedo num escritório pequeno, perto de casa. Foi lá que conheci o Rafael. Ele era estagiário de engenharia, bonito demais, inteligente, cheio de sonhos. A gente se apaixonou daquele jeito que só se apaixona quando se tem 20 e poucos anos e o mundo inteiro pela frente. O Rafael vinha de uma família com um pouco mais de recursos que a minha. O pai dele tinha uma construtora pequena, mas que ia bem. Ele estudava numa universidade particular, coisa rara na época. A gente namorou escondido por meses, porque minha família achava que eu estava sonhando alto demais, que aquele rapaz nunca ia me levar a sério. Quando finalmente assumi o namoro, foi um Deus nos acuda. Minha mãe chorava, dizendo que eu ia acabar largada, grávida e sozinha. Meu pai mal falava comigo, mas eu amava aquele homem com cada pedacinho da minha alma. O Rafael tinha sonhos grandes. Queria fazer mestrado fora do Brasil, trabalhar em projetos internacionais, conhecer o mundo, e eu estava disposta a ir com ele para onde fosse preciso. A gente planejava tudo nos mínimos detalhes. Ele estudava feito louco para conseguir bolsas de estudo, eu economizava cada centavo do meu salário. Eram tempos difíceis no Brasil, final dos anos 80, inflação comendo solta. Mas a gente tinha esperança. Então meu pai sofreu um acidente na fábrica. Foi grave, muito grave. Ele ficou semanas no hospital, passou por 3 cirurgias, perdeu parte do movimento de uma perna. A empresa não quis assumir responsabilidade direito, deu uma indenização mixuruca. Minha mãe entrou em desespero. Éramos eu e mais 2 irmãos mais novos, um com 16 e outro com 14 anos. Da noite para o dia, eu virei o sustento da casa. O Rafael ficou do meu lado durante tudo isso. Mas a pressão foi aumentando.
Minha mãe chorava todo dia dizendo que eu precisava casar com alguém que pudesse ajudar a família. Meus irmãos precisavam continuar estudando. Meu pai estava arrasado, se sentindo inútil. E eu, com 27 anos, carregando o peso do mundo nas costas. Foi quando o Roberto apareceu. Ele era cliente do escritório onde eu trabalhava. Começou a me fazer convites, me chamava para jantar, mandava flores. Era insistente, mas respeitoso. E, principalmente, era estável. Ganhava bem. Tinha aquela casa própria. Minha mãe achou que era a salvação da família. Meu pai, da cama do hospital, me pediu que pensasse com a cabeça e não com o coração. O Rafael tinha conseguido a bolsa para estudar na França. Era a chance da vida dele, de realizar tudo que sempre sonhou. Ele me pediu em casamento antes de me contar sobre a bolsa. Mas eu já estava tão esgotada emocionalmente, tão pressionada, que quando ele falou que partiria dali a 3 meses, eu entrei em pânico. Eu não podia ir com ele. Não naquele momento. Minha família estava dependendo de mim. Eu disse não. Disse que ele deveria ir, seguir seus sonhos, que eu não podia abandonar minha família naquele momento tão crítico. Choramos juntos a noite inteira. Ele implorou para eu ir com ele, disse que a gente daria um jeito, que minha família sobreviveria. Mas eu estava cega de medo e responsabilidade. Achei que estava fazendo a coisa certa, a coisa nobre. 2 meses depois, casei com o Roberto. Foi um casamento simples, na igreja do bairro, com um almoço num salão comunitário. Não tive aquele vestido de princesa que toda menina sonha. Não senti aquela alegria transbordando. Mas me convenci de que estava fazendo o melhor para todos. O Roberto ajudou minha família com as dívidas do hospital. Meus irmãos puderam continuar estudando. Meu pai conseguiu fazer fisioterapia. E eu enterrei meu coração junto com meus sonhos. O Rafael partiu para a França 1 semana depois do meu casamento. Não foi na cerimônia, mas me mandou uma carta. Guardo ela até hoje, escondida no fundo de uma caixa de sapatos velha no armário. Ele escreveu que me amaria para sempre, que respeitava minha escolha, mas que nunca esqueceria o que vivemos. Que se algum dia eu precisasse dele, ele estaria lá. Chorei tanto lendo aquela carta que fiquei doente, de cama, por 3 dias. Disse ao Roberto que era gripe. Os primeiros anos do casamento foram suportáveis. O Roberto não era carinhoso, mas também não era ruim. Trabalhava muito, chegava em casa cansado, jantava assistindo televisão, dormia. Nos finais de semana, ia jogar futebol com os amigos ou ficava mexendo no carro. Eu cuidava da casa, cozinhava, lavava, passava. Trabalhava meio período no escritório para ter meu próprio dinheiro. Ajudava minha família sempre que podia. Tivemos uma filha, a Júlia. Ela nasceu 2 anos depois do casamento e foi a luz da minha vida. Toda a capacidade de amar que eu tinha guardada transbordou naquela criança. Cuidei dela com toda a dedicação do mundo. O Roberto era pai ausente, daqueles que acham que o papel de homem é só trabalhar e trazer dinheiro para casa. Nunca trocou uma fralda, nunca acordou de madrugada, nunca foi a uma reunião de escola. Conforme os anos foram passando, o Roberto foi ficando cada vez mais crítico comigo. Reclamava da comida, da casa, do meu corpo que tinha mudado depois da gravidez. Comparava-me com as esposas dos colegas de trabalho. Dizia que eu não me cuidava, que tinha me largado. Mas como me cuidar se eu trabalhava? Cuidava da casa inteira, da filha. E ainda ajudava minha mãe, que tinha ficado viúva. Meu pai faleceu quando a Júlia tinha 5 anos. O coração não aguentou tantas complicações de saúde. Foi um golpe terrível. Minha mãe veio morar com a gente por um tempo. O Roberto reclamou tanto que depois de 6 meses consegui um apartamentinho simples para ela, que ajudava a pagar. Meus irmãos já estavam criados, trabalhando, mas eu nunca deixei de ser a irmã mais velha que todos procuravam quando precisavam. Eu fui ficando invisível dentro do meu próprio casamento. O Roberto mal olhava para mim. Conversávamos apenas sobre assuntos práticos, contas a pagar, problemas da casa, decisões sobre a Júlia. Ele ia subindo na empresa, ficando cada vez mais metido, mais convencido. Começou a frequentar clubes, fazer relações com gente importante. E eu ficava cada vez mais apagada ao lado dele. A Júlia cresceu e foi para a universidade em São Paulo.
Ela conseguiu passar em direito numa universidade pública lá. Foi embora de casa com 19 anos. Fiquei feliz por ela, mas devastada pela solidão. Agora eram só eu e o Roberto naquela casa, e percebi que não tínhamos absolutamente nada em comum. Éramos dois estranhos dividindo um teto. Foi nessa época, quando eu estava com 50 e poucos anos, que comecei a me questionar sobre as escolhas que tinha feito na vida. Olhava no espelho e via uma mulher cansada, apagada, sem brilho nos olhos. Tinha dedicado décadas inteiras cuidando de todo mundo menos de mim mesma. E para quê? Para ter um marido que me tratava como empregada e uma filha que só ligava quando precisava de dinheiro? O Roberto foi promovido a diretor regional da empresa. Foi uma promoção grande, daquelas que vêm com carro importado, aumento gordo de salário, acesso a círculos sociais mais altos. Achei que talvez aquilo trouxesse alguma felicidade para ele, que ele ficasse menos amargo. Mas foi o contrário. Ele ficou pior. Começou a me criticar ainda mais. Dizia que eu o envergonhava na frente dos novos colegas dele, que eu precisava emagrecer, fazer as unhas, tingir os cabelos brancos, me vestir melhor. Comprava roupas para mim sem perguntar o que eu gostava, só para eu me vestir do jeito que ele achava adequado para a nova posição social dele. Eu virei um acessório que precisava estar apresentável. Os anos foram passando e eu fui me anulando cada vez mais. Larguei meu trabalho no escritório porque o Roberto disse que não precisava mais, que era vergonhoso a esposa de um diretor ficar trabalhando em escritório de contabilidade. Fiquei em casa cuidando de um espaço enorme e vazio, cozinhando para um homem que mal comia em casa, esperando ligações de uma filha que estava ocupada demais com a própria vida. Tinha uma amiga, a Teresa, que morava no mesmo condomínio. Ela me via definhar e sempre tentava me animar. Me chamava para caminhar, para tomar café, para fazer alguma atividade. Foi a Teresa quem me inscreveu escondida num curso de pintura no clube. Eu nem sabia que gostava de pintar até começar aquelas aulas. Foi a primeira coisa que fiz só para mim em décadas. O Roberto descobriu e fez um escândalo. Disse que eu estava perdendo tempo com bobagem, que aquilo era coisa de gente desocupada. Mas eu não desisti. Foi minha pequena rebeldia. 2 vezes por semana, por 2 horas, eu era Helena, não a esposa do Roberto, não a mãe da Júlia, não a filha ou irmã ou amiga de ninguém. Só Helena. Foi justamente num desses dias de aula de pintura que o Roberto me ligou desesperado. Avisaram na empresa que ia ter um baile de gala, daqueles eventos enormes, porque a empresa tinha sido comprada por um grupo internacional. O novo dono viria ao Brasil conhecer as operações e teria essa festa de apresentação. Todos os diretores eram obrigados a ir com as esposas. O Roberto estava num estado de nervosismo que eu nunca tinha visto. Aquele evento era crucial para a carreira dele. O novo dono estaria lá, avaliando tudo e todos. Ele precisava causar boa impressão. Precisava se destacar. E eu, claro, não poderia envergonhá-lo. Nas semanas que antecederam o baile, ele me arrastou para salão de beleza, personal stylist, nutricionista. Queria me transformar em algo que eu não era. Comprou um vestido para mim, um modelo social clássico, azul marinho, sem graça nenhuma. Quando sugeri algo diferente, mais colorido, ele foi claro. Você não está indo lá para aparecer, está indo para não me envergonhar. Aceitei tudo calada. Era o que eu tinha aprendido a fazer melhor durante todos aqueles anos. Aceitar, calar, obedecer. Tinha me tornado expert em engolir minha própria vontade, minha própria voz. Mas algo dentro de mim começou a incomodar. Uma pontinha de revolta que eu não conseguia mais ignorar completamente. A Teresa percebeu meu estado. Na véspera do baile, ela apareceu na minha casa com uma sacola. Dentro tinha um vestido vermelho lindo, elegante, mas com personalidade. Ela disse que tinha comprado para ela, mas não tinha servido, que queria que eu experimentasse. Quando vesti aquele vestido, me vi no espelho e pela primeira vez em anos reconheci um lampejo da Helena que eu tinha sido um dia. A Helena que tinha sonhos, que amava com intensidade, que tinha luz própria.
Fiquei em dúvida sobre qual vestido usar. O azul marinho sem graça que o Roberto escolheu ou o vermelho que me fazia sentir viva. Passei a noite inteira pensando nisso. Era só um vestido, eu sei. Mas era também uma escolha entre continuar invisível ou me permitir existir, nem que fosse por uma noite. No dia do baile, me arrumei com cuidado. Fiz o cabelo, a maquiagem, as unhas. Quando chegou a hora de escolher o vestido, peguei o azul marinho, olhei para ele por um longo minuto. Depois, olhei para o vermelho. Meu coração batia forte. Vesti o vermelho. Quando desci e o Roberto me viu, o rosto dele ficou roxo de raiva. Ele disse exatamente estas palavras: "Você enlouqueceu? Vai tirar isso agora. Parece uma árvore de Natal. Você quer me humilhar?" Mas alguma coisa em mim tinha acordado. Respondi com calma que estava bonita, que o vestido era elegante e apropriado. Ele rosnou que eu iria me arrepender, que ficasse quieta no canto durante o evento inteiro, que não abrisse a boca para ninguém. No caminho para o hotel onde seria o baile, ele não falou uma palavra comigo. Apenas respirava fundo, com raiva. Eu olhava pela janela do carro, vendo a cidade passar, e uma sensação estranha tomava conta de mim. Era como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Não sabia o quê, mas sentia no ar. O salão do hotel estava deslumbrante. Decoração impecável, flores por toda parte, mesas elegantemente arrumadas. Tinha mais de 200 pessoas, todos os diretores da empresa de vários estados, executivos, convidados importantes. O Roberto me levou até uma mesa no canto, me deixou lá e saiu para circular, fazer contatos, bajular os superiores. Fiquei sentada sozinha por mais de 1 hora. Algumas esposas vieram falar comigo, conversas vazias sobre nada. Eu sorria, respondia automaticamente, mas minha mente estava longe. Olhava para todas aquelas pessoas, para aquele luxo todo, e me perguntava o que eu estava fazendo ali. Não pertencia àquele lugar. Não pertencia mais a lugar nenhum. Foi quando anunciaram a chegada do novo dono. Todo mundo ficou em polvorosa, se arrumando, alisando roupas, preparando sorrisos. O Roberto veio correndo até mim, me cutucou com força e sussurrou irritado no meu ouvido: "Fica atrás de mim e não abre a boca. Seu vestido já é vergonha suficiente, não piora as coisas." As portas do salão se abriram. Entraram alguns seguranças primeiro, depois assessores, e finalmente ele, o novo dono. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável, postura confiante de quem está acostumado a mandar. Ele cumprimentava as pessoas conforme avançava pelo salão, apertando mãos, sorrindo educadamente. O Roberto se posicionou estrategicamente no caminho dele, me empurrando literalmente para trás. Quando o homem se aproximou, o Roberto estendeu a mão com um sorriso enorme e falso, começando a se apresentar. Mas o homem nem olhou para ele. Seus olhos varreram o ambiente até que pararam. Em mim. Eu tinha ficado alguns passos atrás do Roberto, conforme ele ordenou. Mas mesmo de longe, mesmo depois de 30 anos, eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar do mundo. Era o Rafael. Meu coração parou. Simplesmente parou. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava acontecendo. O Rafael. Ali. Depois de 3 décadas. Não como o garoto estagiário cheio de sonhos que eu conheci, mas como um homem bem-sucedido, poderoso, dono da empresa onde meu marido trabalhava. Ele deixou o Roberto com a mão estendida no ar e caminhou direto até mim. Cada passo que ele dava parecia durar uma eternidade. Eu estava congelada, incapaz de me mover. Quando chegou na minha frente, ele segurou minhas mãos com delicadeza. Suas mãos tremiam. Ou eram as minhas, ou de ambos. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas quando ele falou, baixinho, só para eu ouvir: "Helena, estou procurando por você há 30 anos. Eu ainda te amo." Foi nesse momento que o Roberto deixou o copo de uísque cair. O som do vidro se estilhaçando no chão cortou o silêncio que tinha se formado ao nosso redor. Todas as pessoas próximas estavam olhando. O salão inteiro parecia ter congelado naquela cena. O Roberto estava pálido,
Depois ficou vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. Como sua esposa invisível, aquela que ele humilhava diariamente, conhecia o novo dono bilionário da empresa. E mais importante, como aquele homem poderoso estava olhando para ela daquele jeito, segurando suas mãos, declarando amor eterno na frente de todo mundo. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Rafael apertou minhas mãos com cuidado e disse: "Agora mais alto para que as pessoas ao redor ouvissem. Podemos conversar em particular?" Só consegui acenar com a cabeça. Ele me conduziu para fora do salão, para um terraço privativo do hotel. Atrás de nós, eu podia sentir os olhares de todos, especialmente o olhar atônito do Roberto. Antes de sairmos do salão, Rafael virou para um dos assessores dele e disse: "Garanta que ninguém nos interrompa." O assessor acenou e ficou na porta. No terraço, sob o céu estrelado de São Paulo, ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Rafael ainda segurava minhas mãos. Eu finalmente consegui falar, minha voz saindo trêmula. "Rafael, eu não entendo. O que você está fazendo aqui? Como você me encontrou?" Ele sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, mas agora com linhas de experiência marcadas no rosto. "Eu nunca parei de te procurar, Helena. Nunca. Quando voltei da França faz 15 anos, tentei te encontrar. Fui até sua antiga casa, conversei com vizinhos. Descobri que você tinha casado, que sua família tinha se mudado. Gastei anos, recursos, contratei pessoas para te rastrearem. Mas você tinha sumido completamente. Eu estava em choque. Ele tinha me procurado. Durante todos aqueles anos, enquanto eu definhava num casamento morto, ele me procurava. Mas por quê? Perguntei. Por que gastar tanto tempo, tanto esforço? Porque você foi o amor da minha vida, Helena. Porque não passou um único dia em todos esses 30 anos que eu não pensei em você. Porque construí tudo o que construí, achando que um dia te encontraria e poderia te dar o mundo que prometi quando éramos jovens. Comecei a chorar. Décadas de emoções reprimidas jorraram para fora. Eu me casei, Rafael. Tenho uma filha. Tenho uma vida. Mesmo que seja uma vida que eu odeio. Você não pode simplesmente aparecer depois de 30 anos e virar tudo de cabeça para baixo. Ele soltou minhas mãos e passou os dedos pelos cabelos, um gesto nervoso que eu me lembrava tão bem. Eu sei. Desculpa parecer assim. Mas quando finalmente te encontrei, há 3 meses, e descobri que você era casada com um diretor da empresa que eu estava comprando, eu não consegui ficar longe. Precisava te ver. Precisava saber se você era feliz. Como você me encontrou? Perguntei. Ele explicou que tinha comprado várias empresas no Brasil nos últimos anos. Parte de sua estratégia de expansão, mas também parte de sua busca por mim. Ele sabia que eu tinha casado com alguém que trabalhava em alguma empresa, mas não sabia qual. Quando começou a revisar os arquivos de funcionários da empresa de autopeças, viu o nome do Roberto Silva, casado com Helena Silva. Pediu para investigarem. Conseguiram uma foto minha de um evento antigo da empresa. Era eu. Quando ele teve certeza, planejou aquele baile de gala. Não era procedimento padrão dele comparecer pessoalmente a eventos de empresas menores que comprava. Mas ele foi. Por mim. Tudo isso é loucura, Rafael, eu disse limpando as lágrimas. Você construiu um império. Você é bilionário. Pode ter qualquer mulher que quiser. Por que ainda pensa numa história de 30 anos atrás? Ele se aproximou, levantou meu rosto delicadamente pelo queixo. Porque não foi só uma história, Helena. Foi a história. Casei 2 vezes depois de você. 2 divórcios. Porque nenhuma delas era você. Tive sucesso em tudo que tentei na vida profissional, mas nunca consegui ter sucesso em te esquecer. Meu coração estava disparado. Aquilo tudo era irreal. Parecia cena de filme ruim. Mas era real. Estava acontecendo comigo. Eu preciso voltar lá, falei. Meu marido deve estar enlouquecendo. Rafael deu um sorriso amargo. Aquele homem que te tratava como lixo? Que te empurrava para trás como se você fosse uma vergonha? Ele viu, Helena. Eu vi como ele te trata. Você não entende, tentei explicar. Eu tenho uma vida. Não posso simplesmente.
Você é feliz? Ele me interrompeu. Olha nos meus olhos e me diz que você é feliz com aquele homem e eu nunca mais apareço na sua frente. Prometo. Me diz que você me esqueceu completamente e eu respeito isso. Abri a boca para responder, mas nada saiu, porque não podia mentir para ele. Não depois de tudo. Ele continuou. Eu não vim aqui para destruir sua vida, Helena. Vim para te oferecer uma opção, uma escolha que você não teve há 30 anos. Não precisa me responder nada agora. Mas pensa. Pensa se você quer continuar vivendo essa vida que tem ou se quer tentar algo diferente. Ele tirou um cartão do bolso e colocou na minha mão. Meu número pessoal. Se você quiser conversar, me liga. Quando quiser. Se não quiser, tudo bem. Mas pelo menos agora você sabe que eu nunca te esqueci. Que eu voltei. E que dessa vez não vou embora sem lutar por você. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele se virou e voltou para o salão. Eu fiquei ali no terraço, segurando aquele cartão, com as pernas bambas e a mente em total confusão. Quando finalmente voltei para dentro, o Roberto me agarrou pelo braço com força, machucando. Ele me arrastou para um canto e sibilou. O que foi aquilo? Como você conhece aquele homem? O que vocês conversaram? Tentei me soltar, mas ele apertou mais. Eu estava tonta demais para inventar alguma mentira elaborada, então falei a verdade. A gente namorou antes de eu casar com você. O rosto dele ficou transfigurado de raiva. Namorou. E você nunca me contou que namorou com um bilionário? Ele não era bilionário quando a gente namorava, respondi. Era só um estagiário pobre como eu. O Roberto soltou uma risada sem humor. Claro. Você conseguiu um bilionário apaixonado e escolheu casar comigo. Que burrice. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Não pela crueldade, eu estava acostumada com a crueldade dele. Mas pela verdade nua e crua. Eu tinha escolhido errado. Tinha aberto mão do grande amor da minha vida por senso de dever, por medo, por pressão. E agora pagava o preço. O resto da noite foi um borrão. O Roberto não saiu do meu lado nem por um segundo, com medo que eu falasse com o Rafael novamente. Rafael circulou pelo evento, cumprimentou todos, fez o discurso esperado, mas não olhou na minha direção nenhuma vez. Profissional até o fim. Quando finalmente fomos embora, o Roberto dirigia em silêncio mortal. Chegando em casa, ele explodiu. Gritou comigo por horas. Queria saber tudo sobre meu relacionamento com o Rafael. Cada detalhe. Tinha certeza que eu estava traindo ele, que a gente tinha voltado a se ver antes. Nada do que eu dizia convencia ele do contrário. Passou a noite inteira fazendo cena de ciúmes, coisa que nunca tinha feito antes porque nunca se importou o suficiente comigo para ter ciúmes. Mas não eram ciúmes de amor. Eram ciúmes de propriedade. Eu era dele, e o novo chefe dele tinha demonstrado interesse em mim. Aquilo o deixava louco. Nos dias seguintes, ele me vigiava. Checava meu celular, meus e-mails, me ligava várias vezes por dia querendo saber onde eu estava. Estava paranoico. Ao mesmo tempo, ficou obcecado em descobrir tudo sobre o Rafael. Pesquisava na internet, lia artigos sobre ele, sobre os negócios dele. Descobriu que o Rafael era realmente bilionário. Tinha construído um império de empresas de tecnologia e engenharia, com operações em 12 países. Era respeitado internacionalmente. Solteiro. E agora dono da empresa onde o Roberto trabalhava. Aquilo deixou o Roberto completamente desequilibrado. Ele oscilava entre me xingar por ter deixado escapar um bilionário e ter medo de perder o emprego. Porque se o Rafael ainda gostava de mim, e eu era maltratada pelo marido, certamente o Rafael poderia me vingar demitindo o Roberto. Eu, por minha vez, estava num turbilhão emocional. Guardava o cartão do Rafael escondido, olhava para ele todos os dias. Queria ligar. Não queria ligar. Tinha medo. Tinha esperança. Estava confusa. A Teresa foi a única pessoa com quem conversei sobre tudo. Ela ficou chocada com a história toda. Me incentivou a pelo menos conversar com o Rafael. Você passou a vida inteira sacrificando sua felicidade pelos outros, Helena. Quando é que vai fazer algo por você? Mas eu tinha medo. Medo de me iludir. Medo de destruir tudo.
Medo de ser feliz. Porque quando a gente passa tanto tempo sendo infeliz, a felicidade assusta. Passou 1 semana, 2 semanas. O Roberto foi ficando mais calmo conforme nada acontecia na empresa. Ele não foi demitido. Ninguém falou nada sobre aquela cena no baile. A vida voltou ao normal, ou ao que passava por normal na nossa casa. Mas eu tinha mudado. Algo tinha despertado dentro de mim naquela noite. Ver o Rafael tinha me lembrado de quem eu era antes de me perder, antes de me anular, antes de aceitar ser invisível. Comecei a me cuidar mais. Voltei para a academia, tinha parado fazia anos. Comecei a ler de novo, tinha sido uma leitora voraz na juventude. Passei a pintar mais, não só nas aulas, mas em casa também. Comprei telas e tintas e transformei um cantinho da casa no meu ateliê. O Roberto reclamava, claro, dizia que eu estava desperdiçando o dinheiro dele com bobagens. Mas algo tinha mudado em mim. Eu não ligava mais tanto para as reclamações dele. Uma casca grossa estava se formando ao meu redor. Foi num desses dias, enquanto pintava, que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Era o Rafael. Meu coração disparou só de ouvir a voz dele. Ele perguntou se podia conversar, se eu estava sozinha. Disse que sim. Falamos por 2 horas. Ele me contou tudo sobre os 30 anos que passamos separados. Sobre como foi viver na França, o mestrado, as dificuldades. Como começou a trabalhar numa grande empresa de engenharia lá, como foi subindo, como eventualmente abriu a própria empresa. Os desafios, os sucessos, os fracassos. Contou sobre os 2 casamentos frustrados. A primeira esposa era francesa, se casaram por conveniência mais do que amor. Durou 5 anos antes que ambos admitissem que não fazia sentido. A segunda foi brasileira, que ele conheceu quando voltou ao Brasil pela primeira vez. Ele achou que talvez encontrar alguém da sua cultura faria diferença. Mas durou apenas 3 anos. Eu não sabia amar elas como amei você, ele confessou. E não era justo com elas. Então preferi ficar sozinho. Eu também contei minha história. O casamento sem amor, a dedicação à filha, os anos se arrastando, a solidão mesmo estando acompanhada. Chorei falando, ele chorou ouvindo. Antes de desligar, ele disse: "Não quero te pressionar, Helena, mas precisa saber que agora que te encontrei, não vou desistir fácil. Vou te conquistar de novo, do jeito certo, no tempo certo. Pode levar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não importa. Esperei 30, posso esperar mais." Aquelas palavras mexeram comigo de uma forma que não consigo descrever. Alguém disposto a esperar por mim, a lutar por mim, depois de uma vida inteira sendo tratada como descartável. A gente passou a conversar regularmente. Começou com uma ligação por semana. Depois, a cada 2 dias. Logo era todo dia. Conversas longas sobre tudo e sobre nada. Ele me mandava fotos dos lugares onde viajava a trabalho. Eu mandava fotos das minhas pinturas. Não era um caso. Não nos encontrávamos fisicamente. Não havia nada físico entre nós. Mas era uma conexão emocional profunda que foi crescendo. Ele voltou a despertar partes de mim que estavam mortas. Minha curiosidade, minha alegria, minha capacidade de sonhar. O Roberto percebia que eu estava diferente, mas não entendia o porquê. Eu sorria mais, estava mais leve. Ele achava estranho, mas também estava ocupado demais com problemas no trabalho para investigar muito, porque as coisas na empresa tinham começado a ficar complicadas. O Rafael tinha colocado uma nova gestão no comando, gente dele, competente e exigente. Estava fazendo uma reestruturação profunda. Vários diretores antigos estavam sendo substituídos por executivos mais qualificados. O Roberto vivia ansioso, trazendo o trabalho para casa, estressado. Sua posição não estava garantida. Ele precisava provar seu valor constantemente. E não estava sendo fácil porque ele tinha chegado àquela posição mais por política interna do que por real competência. Um dia, ele chegou em casa transtornado. Tinham marcado uma reunião dele com o Rafael, pessoalmente, para discutir sua permanência na empresa. Ele estava apavorado. Me pediu, quase implorou, para eu usar minha influência com o Rafael.
Fiquei chocada. O homem que tinha passado décadas me humilhando, me diminuindo, agora queria que eu o salvasse. Eu disse que não tinha influência nenhuma com o Rafael, que a gente só tinha namorado muito tempo atrás. Ele não acreditou. Gritou que eu estava mentindo, que claramente o Rafael ainda tinha sentimentos por mim, que eu podia ajudar se quisesse. Me chamou de egoísta, de vingativa. Foi irônico ouvir aquilo do homem mais egoísta que conheci. Naquela noite liguei para o Rafael e contei sobre a reunião. Ele suspirou. Disse que o Roberto realmente não estava correspondendo às expectativas da nova gestão, que provavelmente seria realocado para uma posição menor ou desligado. Eu não vou mentir, uma parte de mim sentiu uma satisfação sombria com aquilo. O homem que me fez sentir pequena a vida inteira ia finalmente entender o que era ser diminuído. Mas ainda assim, perguntei se o Rafael estava fazendo aquilo por minha causa. Ele foi direto. Estou fazendo porque ele é um mau profissional. As avaliações dele são péssimas há anos, só se manteve no cargo por política. Mas não vou negar que saber como ele te trata faz eu ter zero pena dele. A reunião aconteceu numa sexta-feira. O Roberto voltou para casa arrasado. Tinha sido rebaixado. Voltaria a ser gerente com salário bem menor, sem os benefícios todos. Tinha uma semana para aceitar ou pedir demissão. Ele ficou dias sem falar comigo direito, trancado no quarto. Quando finalmente saiu, estava diferente, quebrado. A arrogância tinha ido embora. Ele aceitou a nova posição porque precisava do dinheiro, do plano de saúde. As semanas seguintes foram estranhas. O Roberto era uma sombra do que tinha sido. Chegava em casa cabisbaixo, derrotado. Não me criticava mais porque estava ocupado demais com a própria miséria. Eu deveria ter sentido pena, mas não sentia. Enquanto isso, minha relação com o Rafael só crescia. Ele voltava ao Brasil frequentemente a trabalho e a gente começou a se encontrar para tomar café, almoçar, sempre em lugares discretos, nada comprometedor. Mas era inegável que estávamos reconstruindo algo. Eu ainda morava com o Roberto, mas éramos completamente desconectados. Vivíamos como colegas de apartamento que mal se toleravam. Não compartilhávamos cama há anos. Não compartilhávamos nada. A Teresa me questionava por que eu não me separava logo. E a verdade é que eu tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de magoar a Júlia, mesmo ela sendo adulta. Medo de o que as pessoas iam pensar. Medo de estar velha demais para recomeçar. O Rafael tinha paciência. Nunca me pressionou. Só dizia que quando eu estivesse pronta, ele estaria lá. Que não tinha pressa porque sabia que valeria a pena esperar. Foi num daqueles almoços que ele me fez uma proposta. Ele tinha um projeto grande de construção na região de Minas Gerais, perto de onde eu cresci. Precisava de alguém de confiança para gerenciar a parte administrativa local. Alguém com experiência em contabilidade, organizado, responsável. Estava oferecendo o emprego para mim. Fiquei sem palavras. Um emprego. Minha independência financeira de volta. Uma chance de ter propósito novamente. Mas não é por pena? Perguntei. Não é porque você gosta de mim? Ele sorriu. É porque eu confio em você. E sim, porque eu te amo e quero te ter perto. Mas também porque sei que você é competente e preciso de alguém competente. Pensa com carinho. Aquela proposta mexeu comigo profundamente. Representava liberdade. Representava um recomeço. Mas também representava uma decisão. Aceitar o emprego significava escolher um lado. Significava começar a construir uma saída do meu casamento. Passei noites sem dormir pensando. A Júlia veio nos visitar naquele fim de semana. Ela tinha 28 anos, era advogada, namorava sério. Conversamos, só nós duas, e eu testei as águas. Perguntei o que ela acharia se eu me separasse do pai. Ela não pareceu nem um pouco surpresa. Mãe, por que vocês ainda estão juntos? É óbvio que você não é feliz há anos. Eu não sou mais criança. Não precisa ficar casada por minha causa. Aquilo foi libertador de ouvir. Minha filha me dava permissão para ser feliz. Liguei para o Rafael naquela noite e aceitei o emprego. Ele ficou tão feliz que consegui ouvir o sorriso na voz dele.
Quando contei para o Roberto que tinha arrumado um emprego e que passaria a semana em Minas, voltando só nos fins de semana, ele mal reagiu. Só resmungou algo sobre eu fazer o que quisesse. Ele estava ocupado demais, afundando na própria amargura. Comecei o trabalho um mês depois. Rafael tinha alugado um apartamento pequeno, mas confortável para mim em Belo Horizonte. Eu ia trabalhar todos os dias no escritório do projeto, gerenciava fornecedores, pagamentos, contratos. Era desafiador. Eu estava enferrujada depois de anos parada, mas era também incrivelmente gratificante. O Rafael passava por lá frequentemente para acompanhar o projeto. A gente trabalhava junto, almoçava junto, conversava por horas e lentamente, naturalmente, fomos nos aproximando de novo. Não era mais só amizade ou nostalgia. Era um amor renascendo, mais maduro agora, temperado por experiência e sofrimento. Foi numa dessas visitas, numa noite depois do expediente, que aconteceu. A gente tinha jantado juntos, conversado sobre o projeto, sobre a vida. Quando ele foi embora, me deu um beijo no rosto, como sempre fazia. Mas dessa vez, eu virei o rosto no último segundo. Nossos lábios se encontraram. O beijo começou suave, mas logo se intensificou. 30 anos de saudade transbordando. Quando nos separamos, estávamos ambos sem ar. Eu ainda sou casada, eu disse. Sempre a pessoa responsável mesmo em momentos assim. Eu sei, ele respondeu. E vou esperar você estar livre. Mas precisava saber se você ainda sente o que eu sinto. Sinto, admiti. Sinto tudo. Aquilo mudou nossa dinâmica. Não nos beijamos novamente nas semanas seguintes, mantivemos uma distância respeitosa, mas ambos sabíamos que era questão de tempo. Nos fins de semana em São Paulo eram cada vez mais difíceis. Eu e o Roberto éramos estranhos completos. Ele mal saía do quarto, tinha engordado, se largado, estava claramente deprimido com a queda de status. Uma parte de mim tinha pena dele, mas era uma pena distante, como se sente de um conhecido que está passando por dificuldades. Não era mais meu parceiro. Não sei se um dia realmente foi. Foi a Júlia quem finalmente me deu o empurrão que precisava. Ela veio passar um fim de semana em casa e viu o estado das coisas. Me levou para almoçar fora e foi direta. Mãe, você precisa se separar. Isso aqui não é vida para ninguém. Nem para você, nem para o papai. Mas e se eu estiver cometendo um erro? Perguntei. E se for tarde demais para recomeçar? Ela segurou minha mão. Mãe, você tem 63 anos, não 103. Tem muita vida pela frente ainda. Merece ser feliz. E, sinceramente, o papai também merece ter a chance de encontrar alguém que goste dele. Porque é óbvio que você não gosta mais. Ela tinha razão. Não era justo com nenhum de nós continuar naquela farsa. Naquela noite, conversei com o Roberto. Disse que queria o divórcio. Que não fazia mais sentido continuarmos juntos. Esperava uma explosão, uma cena. Mas ele só olhou para mim com olhos cansados e concordou. Acho que ele também estava exausto da situação. O divórcio foi surpreendentemente simples. Não tínhamos muito para dividir. A casa ainda tinha financiamento. Eu não queria nada dela de qualquer forma. Só peguei minhas coisas pessoais, algumas lembranças, minhas pinturas. O processo levou alguns meses, mas foi tranquilo. Durante esse tempo, eu e o Rafael mantivemos distância física. Ele respeitou que eu precisava fazer aquilo por mim, não por ele. Que precisava me libertar do casamento por mim mesma. Quando finalmente saiu a sentença do divórcio, eu estava no apartamento em Belo Horizonte. Era uma sexta-feira à tarde. Liguei para o Rafael e disse simplesmente: estou livre. Ele chegou no meu apartamento 2 horas depois. Tinha largado tudo e vindo. Quando abri a porta, a gente se olhou por um longo momento. E então, nos abraçamos. Abraçamos como se tentássemos recuperar 30 anos em um único abraço. Passamos aquele fim de semana inteiro juntos. Conversando, rindo, chorando, nos reconhecendo, fazendo amor com a paixão de jovens e a ternura de adultos maduros. Foi mágico de um jeito que eu não sabia que ainda era possível sentir. Na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, eu era outra mulher. Leve, feliz, completa. Os meses seguintes foram de ajustes.
O Rafael manteve nosso relacionamento discreto porque não queria que parecesse que eu tinha sido favorecida profissionalmente por nosso envolvimento. Eu concordei. Não queria que meu trabalho fosse questionado, mas lentamente, conforme o projeto foi avançando e minha competência ficou evidente para todos, a gente foi ficando mais aberto sobre nossa relação. Primeiro com os mais próximos, depois com a família. A Júlia adorou o Rafael. Ficou feliz em ver a mãe finalmente radiante. Minha mãe, já bem idosa, também se alegrou. Ela confessou que sempre soube que eu não era feliz com o Roberto, mas não sabia como ajudar. O Roberto, por outro lado, afundou ainda mais. Perdeu o emprego alguns meses depois do divórcio. A empresa eliminou várias posições na reestruturação e a dele foi uma delas. Ouvi dizer que ele voltou para a casa dos pais no interior. Uma parte de mim sentia culpa por ele. Mas a Teresa me lembrou que cada um é responsável pela própria vida. O Roberto tinha feito escolhas ruins, tinha tratado pessoas mal, incluindo eu. As consequências eram dele para lidar. 1 ano depois do reencontro no baile de gala, o Rafael me pediu em casamento. Foi num jantar simples, só nós dois, no terraço daquele mesmo hotel onde nos reencontramos. Quando ele se ajoelhou com a caixa do anel, eu nem deixei ele terminar a pergunta. Disse sim. Sim para ele. Sim para nós. Sim para a segunda chance que a vida estava me dando. Casamos numa cerimônia pequena e íntima, só família próxima e amigos queridos. Eu usei um vestido branco simples, mas elegante. Não me importava o que as pessoas iam pensar de uma mulher de 64 anos se casando de branco. Era meu dia, minhas regras. A Júlia foi minha madrinha. Chorou durante toda a cerimônia. Depois me disse que nunca tinha me visto tão feliz, tão viva. O Rafael me levou para a lua de mel na França. Visitamos todos os lugares onde ele viveu durante aqueles anos que passamos separados. Foi emocionante andar pelas mesmas ruas que ele andou, ver os mesmos prédios, entender aquela parte da vida dele que eu não compartilhei. Mas o mais importante foi perceber que aqueles 30 anos não foram desperdiçados. Eles nos moldaram, nos prepararam para esse momento. Se tivéssemos ficado juntos quando éramos jovens, talvez não tivesse dado certo. Éramos muito imaturos, muito diferentes. Mas agora, com tudo o que vivemos, aprendemos, sofremos, estávamos prontos um para o outro. Voltamos ao Brasil e construímos nossa vida juntos. Não foi sempre fácil. Relacionamentos nunca são, não importa quanto amor exista. Tivemos que aprender a conviver, a ajustar expectativas, a lidar com as marcas que carregávamos de nossos passados. Mas foi a primeira vez na vida que me senti verdadeiramente parceira de alguém. O Rafael me consultava em decisões, valorizava minha opinião, me tratava como igual. Era uma sensação completamente nova e maravilhosa. Continuei trabalhando nos projetos dele. Descobri que tinha talento para gestão, para negociações. O Rafael me incentivou a fazer cursos de atualização, a me desenvolver profissionalmente. Com 60 e poucos anos, eu estava tendo a carreira que nunca tive quando jovem. Minha relação com a Júlia ficou ainda melhor. Ela se casou 2 anos depois de mim, numa cerimônia linda. Vendo ela no altar, radiante, fazendo uma escolha por amor e não por obrigação, me encheu de alegria. Eu tinha quebrado o ciclo. Minha filha não ia repetir meus erros. A vida não ficou perfeita magicamente. Eu ainda tinha dias difíceis, momentos de ansiedade, fantasmas do passado que me assombravam. Terapia me ajudou muito a processar tudo o que vivi, todo o tempo que perdi, toda a dor que carreguei. O Rafael também tinha suas questões. A culpa por ter ido embora há 30 anos, por não ter lutado mais por mim na época. A gente trabalhou essas coisas juntos, apoiando um ao outro. Hoje, 5 anos depois daquele baile de gala que mudou tudo, estou sentada no terraço da nossa casa, em Belo Horizonte, olhando o pôr do sol e refletindo sobre essa jornada incrível. Tenho 68 anos. Sou casada com o amor da minha vida. Tenho uma carreira que me realiza. Uma filha maravilhosa que me deu 2 netos que são a alegria dos meus dias. Amizades verdadeiras. Saúde. Paz.
Não posso recuperar os 30 anos que perdi. Não posso voltar atrás e fazer escolhas diferentes, mas posso viver plenamente cada dia que me resta. E é exatamente isso que faço. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que você não precisa aceitar uma vida que te faz infeliz só porque já investiu muito tempo nela, que amor verdadeiro espera, que você merece ser tratada com respeito e dignidade, que sua felicidade importa. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Helena de 28 anos que estava prestes a fazer a maior escolha da vida dela, eu diria: confia em você. Confia no amor. Não deixe o medo decidir por você, porque o arrependimento dói muito mais que o risco. Mas também diria que mesmo quando você erra, mesmo quando perde anos, mesmo quando acha que é tarde demais, a vida pode te surpreender, pode te dar uma segunda chance. E quando ela vier, você precisa ter coragem de agarrar. O Rafael está me chamando para jantar. Ele cozinhou hoje. É nossa tradição de sexta-feira. Daqui a pouco vamos assistir um filme abraçados no sofá, como dois adolescentes apaixonados, só que com cabelos grisalhos e algumas rugas a mais. E sabe de uma coisa? Não trocaria esse momento por nada. Nem pela juventude perdida, nem pelos anos roubados, nem por uma máquina do tempo. Porque essa felicidade, essa paz, essa completude, só é possível porque percorri o caminho todo, até aqui. E você que está me ouvindo agora, que talvez esteja num casamento infeliz, num relacionamento que te diminui, numa vida que não te pertence, eu te pergunto: o que você está esperando? Que sinal você precisa receber para finalmente escolher sua própria felicidade? A vida é curta demais para viver a versão de você que os outros querem. Para aceitar migalhas quando merece um banquete. Para se esconder quando nasceu para brilhar. Então brilha. Escolhe você. Escolhe o amor. Escolhe a vida que te faz acordar com vontade de viver cada dia. E me conta nos comentários, o que você faria no meu lugar? Você teria coragem de aceitar uma segunda chance com um amor do passado? Você conseguiria recomeçar com 60 e poucos anos? Estou curiosa para saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precise ouvir isso hoje. Nunca sabemos quem está precisando de um empurrãozinho para mudar a própria vida. Um beijo grande e até a próxima história.